ler com vocês Marcos capítulo 6, os 6 primeiros versículos, diz assim a palavra do Senhor. Mark chapter 6 verses 1 through 6. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua própria terra e entre seus parentes e sua casa. Não pôde o Senhor fazer nenhum milagre, senão curar poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Contudo, ele percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Vamos orar mais uma vez? Let's pray. Querido Espírito Santo, mais uma vez nós nos rendemos ao teu querer. Dear Holy Spirit, we surrender again to your will. Senhor, toma este lugar esta manhã. Take this place this De uma morning. maneira especial, derrama sobre nós a tua graça neste momento. In a special way, release over us your Fim grace. de que possamos absorver tudo aquilo que está no teu coração para as nossas vidas. So we can absorb everything that's in your heart Que a for tua our palavra lives. nos instrua nesta manhã. May your word teach Que a us. tua palavra nos corrija nesta May your manhã. word correct Que a tua us. palavra alinhe os nossos corações ao teu coração May your esta word manhã. align our hearts to yours. Faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Do what only you can do, Em Lord. nome de Jesus nós In the name of pedimos e Jesus, oramos. we pray. Tome seu assento, queridos. You may Obrigado. be seated. Thank you. Nós queremos continuar falando um pouco sobre o perigo da familiaridade. We want to keep on speaking about the danger of Na familiarity. semana passada nós abordamos bastante sobre esse assunto e trouxemos aqui o aspecto da Arca da Aliança, Last week we talked a lot about this, bringing the aspect of the Ark quando ela of the ficou Covenant. durante 20 anos na casa de Aminadab. When it was hosted in Abinadab's house for E 20 ali na years. casa de Aminadab, And in that house, um de seus filhos, chamado Uzá, cresceu durante esse período com a Arca do Senhor ali com ele. one of his sons grew up with the Ark there with them. Não sei exatamente onde a arca ficava na casa de Aminadab. I don't know exactly where the Ark was Não placed. sei se tinha um quarto específico que eles hospedavam a arca. Maybe there was a special room Ou they se put talvez it in. ficava em um lugar comum onde as pessoas trafegavam todos os Or dias. maybe it was in a common area. Mas a verdade é que Uzá, um dos filhos de Aminadab, cresceu e se familiarizou com aquela arca. But the truth is, the son of Abinadab grew up and was familiar O with the Ark. fato de ter se familiarizado com a arca And the fact that he was familiar fez com with que the ele Ark perdesse um pouco da sensibilidade. made him lose a little bit of the sensitivity. Esquecesse que a arca não era somente uma caixa de madeira forrada e revestida de ouro. Forget that the Ark wasn't just a box that was Mas a arca era in o gold, símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. but it was the symbol of God's presence in the midst Que of the acontece people. conosco e principalmente nós que estamos na igreja há mais tempo. What happens to us, especially us that have been in Nós não church for longer, somos tão diferentes. we're not too different. E quando você percebe que a arca está então retornando para Jerusalém, When you see that the Ark is going back to os Jerusalem, tempos de Davi, the times of David, Uzá, que era um dos filhos de Aminadab, the son of Abinadab, totalmente familiarizado com a arca, completely familiar vai with the estender a Ark. mão quando os bois tropeçavam, He stretches his hands when it's about to e aí o fall. Senhor vai feri-lo naquele lugar, And the Lord hurts him in that porque ele place. perdeu a sensibilidade, Because he lost the perdeu o sensitivity. temor, He lost the fear of perdeu o the Lord. respeito e o He lost reconhecimento, the respect and the a recognition. familiaridade que ele tinha com a arca do Senhor. The familiarity he had with the Ark of 20 the Lord. anos a arca do Senhor ficou na casa daquela família. 20 years the Ark was in that E quando family's termina home. esse ciclo, And when this time is termina done, com uma tragédia. it ends with a tragedy. Termina com a morte de um filho. It ends with the death of a son. A arca do Senhor, mesmo Davi tendo decidido não continuar conduzindo ela, The Ark of the Covenant, if they decide to not keep bringing it in the depois way, daquele episódio, after that happens, a arca do Senhor vai para a casa de Obed-Edom. the Ark goes to Obed-Edom's E na house. casa de Obed-Edom ela vai ficar apenas 3 meses. And it stays only 3 months in that E house.
durante 3 And meses, during 3 a months, Bíblia diz que tudo na casa de Obed-Edom prosperou. the Bible says that everything in Obed-Edom's house A prospered. mesma arca. The same ark. 20 anos na casa de uma família 20 years in the house of one family termina com tragédia. ends with a tragedy. 3 meses na casa de uma outra família, 3 months in the house of another family. tudo naquela casa prosperou. Everything in that house prospered. Não era sobre a arca, It wasn't about the ark. era a mesma arca, It was the same mas era ark, sobre o reconhecimento but it was about the que recognition ela tinha para o povo de that it Deus. had for the people of Acontece God. com a gente que está há muito tempo na igreja. What happens with us that have been in church Nós for a estamos while? familiares, totalmente familiarizados com o ambiente. We're completely familiar with the atmosphere. Como eu disse, existe um lado positivo da familiaridade. Like I said, there's a positive side of É como uma familiarity. espada de 2 gumes. It's like a sword with O 2 lado points. positivo é que esse lugar que nós nos familiarizamos, The positive place is that the place we're nós temos uma familiar with, facilidade maior de nos conectar, it's easy for us to connect. de pertencer a esse lugar. Easy for us to belong. Casa de Deus precisa ser esse lugar de conexão, The house of God needs to be this place esse of lugar de connection. pertencimento. This place of Mas belonging. esse pertencimento, But this belonging, essa familiaridade com esse lugar, this familiarity não with pode the nos place conduzir a esse lugar onde nós perdemos a sensibilidade. cannot take us to a place of E aí nós desensitizing. chegamos na casa de Deus We come to the house of e God. nós já conhecemos o repertório, We know the schedule. já conhecemos a letra dos hinos, We know the words of the song. já conhecemos os tons e as notas musicais, We know all the melodies that we conhecemos play. as pessoas que ministram We no know the altar. people that preach. Algumas delas nós convivemos fora desse ambiente da igreja. Some of them we do life with outside of Conhecemos as church. lutas, We know their as battles. dificuldades, We know their hardships. problemas que eles passam. The problems they go through. Sabe, chegamos aqui You know, we get e here essa familiaridade com o ambiente and we're so familiar with the nos leva a atmosphere. perder a expectativa. And that takes us to lose E quando nós não expectation. temos uma expectativa, And when we don't have an a expectativa expectation, nos leva a entender que, embora nós podemos conhecer, expectation takes us to understand that even though we know mas pode it, ser que algo novo aconteça. maybe something new will Pode ser happen. que algo diferente aconteça. Maybe something different Perdemos will a happen. expectativa, When we lose the já sabemos expectation, tudo que vai we acontecer, know everything that's ou going to pelo menos happen, achamos que or sabemos, at least we think we do. e aí chegamos e ficamos nessa condição, And we stay in this condition, na condição de totalmente familiares com o ambiente, in a place of completely familiar with the com os atmosphere, hinos, with the com as songs, pessoas. with the people. Se brincar, nós conhecemos até o efeito das luzes, You maybe even know the effects of all the conhecemos lights. até o movimento das câmeras, We even know the movement of the ao cameras. ponto de que se alguma coisa sair do meu critério pessoal, To the point as if something leaves my personal em fração criteria, de segundos eu me desconecto desse ambiente in seconds I'll disconnect from this e venho atmosphere. trazer o meu entendimento, a crítica do porquê não está acontecendo dessa ou daquela And maneira. I'll bring to my mind the criticism of why it's not happening in this Sabe, or that way. não é diferente. It's not different. Estamos praticamente crescendo como os filhos de Aminadab. We're basically growing up as E o Abinadab's nosso grande kids. cuidado é And our greatest care se is essa familiaridade com o ambiente if this familiarity não with the está nos atmosphere impedindo de receber aquilo que o Senhor pode e quer nos entregar. isn't stopping us from receiving what the Lord wants to give Jesus us. chegou lá em Nazaré, Jesus came to Nazareth, cidade que ele cresceu. the place he grew E up in. naquela cidade, And in that as city, pessoas o conheciam. people knew him. Jogava bola com ele na Used to praça play da soccer cidade. with him in the park. Cresceram com ele na escola. Grew up with him in school. E no primeiro momento, And at that first eles moment, até se maravilhavam they were even e se wondered. perguntavam uns para os outros: And they would ask each other, quem foi que deu isso para esse homem? who gave this to this Jesus man? ensinando nas sinagogas, Jesus teaching in the não apenas um synagogues, conhecimento pesquisado, not just with mas uma knowledge, sabedoria dos céus. but with divine wisdom. Qual foi o curso que ele fez? What class did Quem he é o take? mentor dele? Who's his mentor? Quem é o discipulador dele? Who's his discipler? Com que poder ele opera essas With coisas? what power does he do Só que ao these mesmo things? tempo que eles se surpreendiam com o que estavam vendo, But at the same time they were wondering parece what que they saw. inconscientemente eles voltavam ao lugar de familiaridade. Seemed like unconsciously they went back to a E familiar falavam place. assim: não, deixa eu, é o mesmo, é They aquele.
Wait, isn't É, that é the o one? carpinteiro. Isn't that the É o filho carpenter? de Maria. The son of Mary? Nós conhecemos seus irmãos. We know his siblings. Tiago. James. Nós conhecemos seus irmãos. We know his Suas brothers. irmãs também nós His conhecemos. sisters we Cresceu also aqui know. com a gente, We lembra? all grew up together, Lembra o remember? apelido dele? Remember his nickname? Lembra o que ele gostava de comer no lanche da Remember what he escola? liked to eat A for gente lunch sabe at quem school? é. We know who he E a is. Bíblia diz And the Bible que says Jesus se maravilhou com a incredulidade deles. Jesus was shocked with their lack Olha of o que belief. diz. Look what it Versículo says. 6. Verse 6. E admirou-se And da he was incredulidade amazed. deles. He was amazed at their lack of faith. Irmãos, se nós vamos fazer alguma coisa If we're going to do something que Jesus vai admirar, that Jesus is going to be que amazed não at, seja a nossa may it incredulidade. not be our lack of E faith. por que isso? And why? A familiaridade, Familiarity ela abre um caminho para a incredulidade. opens a way for the lack Porque of se a faith. fé vem pelo ouvir, Because if faith comes from e o listening, ouvir da palavra de Deus, listening to the word of então a God, falta de fé so the lack of é um faith caminho para a incredulidade. is a way to not Porque have quando that nós belief. estamos ouvindo de alguém familiar, Because when we're listening from someone nós não familiar, conseguimos reconhecer e fazer distinção entre o mensageiro e a we mensagem. can't recognize and distinguish the message and the Então o messenger. mensageiro se torna alguém muito conhecido. So the messenger becomes Eu well sei as known. lutas e os problemas que ele está I vivendo. know their battles. Então eu não consigo distinguir, So I can't distinguish separar entre a mensagem e o and mensageiro. separate the message and the E porque é o messenger. mensageiro familiar, And because the messenger então eu is também familiar, coloco esta mensagem como uma mensagem I'll familiar. also have the message E as mensagens familiares não nos oferecem novidades. And familiar messages don't E give nós us any sempre news. estamos atrás de uma novidade. And we're always looking for Mensagens sem novidade news. Messages with no news fecham o meu entendimento. close my understanding. Porque eu já sei de tudo. Because I know Eu it já already. conheço tudo. I know it. Eu já li esse I've texto. read that text Esse before. texto não me oferece novidades. That doesn't offer me any Então news. eu consigo me distrair. So I can get distracted. Então qualquer coisa me chama e me rouba a atenção. Anything will call my Então attention. deixa eu olhar o meu telefone aqui, ver Let o me que eu look tenho at que my fazer daqui a phone, pouco. See what I have to do in a little bit. A palavra não consegue encontrar caminho para entrar. The word doesn't find a way in. Sem que a palavra penetre, And without the word coming in, eu não consigo absorver a fé I can't absorb que the esta faith palavra carrega. that this word carries. Porque eu confundi o mensageiro com a mensagem. Because I confused the Deixa eu messenger dizer para with the você message. algo aqui nesta manhã. Let me tell you something here O this mensageiro morning. pode ser alguém simples, The messenger can be someone mas a simple, mensagem é uma mensagem de Deus but para a the sua vida. message is from God for your As life. pessoas que são canais de Deus para a sua vida People that are channels of God podem for e your life são pessoas simples. can and are São simple pessoas people. cheias de crises e Are traumas e problemas. People filled with problems Mas and saiba de uma traumas. coisa, But know something. Deus ele usa quem ele quer, quando ele quer, da maneira como ele quer. God will use who He wants, when He wants, and the Nós way não He podemos wants to do it. desprezar as maneiras como Deus trabalha. We can't diminish the ways that God Se works. você se conectar tanto na pessoa, If you connect so much to the ao person, ponto da sua familiaridade com esta pessoa tornar a mensagem familiar, to the point that how familiar you are with the person você vai becomes deixar the de message receber aquilo familiar. que Deus deseja te entregar. You won't receive what God Sabe o wants que é to mais give you. chocante? You know what's more shocking? É que a Bíblia diz que Jesus não pôde operar The Bible milagres says that ali. Jesus couldn't work Como miracles. assim, pastor? What do you mean? Veja pastor? bem, isso contradiz a nossa fé. That goes against what we Porque believe nós in. cremos em um Deus que atribuímos a Ele isso. Ele é Because we onipotente. believe in an almighty É um Deus God. A todo-poderoso. God that has all Nós power. acreditamos que Deus tem um poder ilimitado. We believe that God has unlimited E a Bíblia power. diz que Ele não pôde operar. And the Bible says that He couldn't work. Não é que Ele não quis operar. Not that He didn't Não é a want to. vontade dele em querer operar. It's not His will in working Mas é o miracles. poder dele But it's His que foi power bloqueado pela incredulidade daquele that povo. was blocked by the lack of faith of those people. A incredulidade Lack of faith pode can impedir o agir de Deus, stop the work of God. porque na verdade Deus, para agir, Because
Because in reality, God, to Ele work, conta com a nossa fé. He counts on our faith. Então veja, se sem fé é impossível agradar a Deus. So see, without faith, it's E impossible você sabe to muito bem please que the se Lord. agradar aqui não é deixar Deus feliz. You know that pleasing here is not making Embora Him quando happy. Ele encontra fé nas nossas vidas, Ele sim fica feliz. Even though when He does find faith, Mas He a is palavra no happy. original aqui, agradar a Deus, é estar de acordo. But the word pleasing here is to be in Sem agreement. fé é impossível estar de acordo com Without Deus. faith, you can't be in agreement Porque é necessário with que God. aqueles que se aproximam de Deus Because you know that those who come close to creiam God que Ele existe believe that He exists e é que Ele é galardoador daqueles que o and buscam. that He is rewarding of those Então, who se seek nós Him. passamos a não crer, So if we stop a believing, incredulidade impede Deus de agir. the lack of belief stops Eu God não from consigo working. entender essa realidade. I can't understand this. Ou melhor, nós não queremos entender essa We realidade. don't want to understand Porque this. não entender esta realidade Because not understanding this protege as nossas vidas. protects us. Ou seja, Or be it, nós facilmente encontramos uma fuga we'll easily find an escape achando que se Deus pode todas as coisas, thinking that if God can do all Ele things, pode, He can. achando que se Deus quando quer fazer, Ele faz e ninguém pode impedir. Thinking that if when God wants to do it, no one can Então Ele stop não Him. depende da minha condição. He doesn't depend on Se how Ele I quiser am. fazer, Ele faz. If He wants to do it, He'll Ele é do Deus. it. He's God. Só que nós não conseguimos entender But we don't understand o que aconteceu nesse texto. that what happened in É this que a text incredulidade deles is that their lack of fez belief com que Jesus, made Jesus. diga comigo, foi Jesus, pastor. Say with me, it was Jesus, Se fosse Pastor. qualquer um outro dos apóstolos, If it was tudo any bem. other of the other Mas apostles, fine. Jesus não pôde operar milagres em Nazaré. But Jesus couldn't work miracles in Porque eles Nazareth não conseguiram crer. because they couldn't believe. Eles não conseguiram separar o mensageiro da They mensagem. couldn't separate the Eles messenger não from the conseguiram message. separar o homem de Deus. They couldn't separate the man from God. Sabe, queridos, You know, tem um recado para você que já está na igreja há mais tempo. have some advice for you that have been in church for a long Por time. favor, Please, não seja um empecilho para os novos na fé. don't block those that are new in their Não faith. seja uma dificuldade para aqueles que estão chegando na Don't casa be de an Deus. obstacle for those that are coming. Porque muitas das pessoas que estão chegando olha para aqueles que já estão. Because many people that are coming look at you that have been E here. às vezes, por estarmos aqui há mais tempo, And maybe because we're here for a nós longer não time, conseguimos valorizar como deveríamos we don't valorizar. give value like we should. Porque já estamos muito familiarizados. Because we're too Estamos familiar. muito acostumados. We're used to it. Já estamos muito habituados com o It's ambiente. a habit. Já estamos habituados com o momento do louvor e da adoração. We're used to the worship moment. Se alguém errou uma letra de um hino, If someone made a mistake on the a words gente of já a começa a song, pensar por que a pessoa não we ensaiou, start to think, why didn't they por que ela rehearse? se perdeu. Why did they get lost? Se o músico erra uma nota, If the musician misses então on a gente a começa a tone, encontrar defeitos daquilo que está we acontecendo. start to find problems Se with o what's som está alto happening. demais ou baixo If demais, the sound is too loud or tudo too nos quiet, incomoda, everything tudo bothers nos us. atrapalha, Everything tudo stops rouba a us. nossa atenção. Everything steals our attention. Sabe de uma coisa? But you know Nós something? precisamos voltar a ter a paixão em estar na casa de Deus. We need to go back to having a passion E a in being in the house entender of God and Que understand o ambiente pode ser familiar, that the atmosphere can be mas o familiar. Deus que está nesse ambiente tem novidades todos But os the dias. God that is here has news Você every lembra da day. mulher que tinha 12 anos com fluxo de sangue? Remember that woman that was bleeding for 12 12 years? anos presa em um ciclo que não passava. 12 years stuck in a cycle A that didn't Bíblia go away. diz The Bible que says quando essa mulher tocou em Jesus, that when this woman touched Jesus Jesus, estava sendo comprimido pela multidão Jesus was being squished by e the ele estava multitude. cercado com os seus discípulos. And he was surrounded by his Ou disciples. seja, os discípulos estavam constantemente tocando em The Jesus. disciples were constantly touching E aí, de Jesus. repente, Jesus, And suddenly Jesus, de forma comum, in a natural indo way, lá para a casa de Jairo, to Jairus' curar sua house filha, to heal o his foco daughter. estava na casa de The Jairo. focus was on Jairus' Estava house. indo lá curar a filha de Jairo. They were going there De to heal repente, his Jesus daughter. para. Suddenly Jesus stops. Alguém me tocou. Someone touched me. Alguém me tocou. Someone touched Para os me. discípulos? For the Ah, disciples. Jesus, por favor. Jesus, come on. Claro que alguém te tocou. Of course someone Aqui, ó, touched you. tá todo mundo te tocando. We're all touching you. O Senhor está sendo
comprimido pela multidão. You're being touched by the multitude. Ou seja, a Or be it. familiaridade dos discípulos naquele momento How familiar the disciples were in that fez com moment que eles não entendessem o toque que Jesus estava made sentindo. them not understand the Jesus touch falou that assim, Jesus não, felt. vocês não estão Jesus entendendo. said, no, you don't Eu understand. senti agora I felt que now saiu virtude de mim, that virtue que came saiu from poder me. de mim. That power came Vocês from me. estão me tocando You're como touching qualquer me outro, like any other. mas alguém me tocou de uma maneira diferente. But someone touched me in a Quando different você way. vai olhar o toque daquela mulher, When you look at that woman's foi um touch, toque precedido por it was expectativas. a touch that came with A Bíblia diz que ela expectation. estava em casa, Bible says that she was estava home, desacreditada, was filled with tinha disbelief. praticamente gasto todo o seu dinheiro com os She médicos, spent all her money with procurado doctors. todos os tratamentos She's disponíveis, looked for every treatment gastado available. todo o seu dinheiro, She spent all of e a her Bíblia money. diz que nada fazia com que ela melhorasse. Bible says nothing would make her better. Mas ela ouviu falar que Jesus estava passando. But she heard that Jesus E a was Bíblia going diz by. assim, e ela disse a si And mesma, the Bible says that she told se eu herself, tão somente tocar, if I just eu touch serei him, curada. I will be Sabe o que é healed. isso? You know what that is? Gerar uma expectativa. Creating an expectation. As pessoas talvez não tinham nenhuma expectativa que algo acontecesse com ela. People maybe had no expectation what Porque would ela já happen tinha to her. colocado expectativas nos médicos She had placed expectations on e doctors tinha se frustrado. and was frustrated. Tinha se colocado expectativa em outros médicos. Expectations on other A people. palavra médicos ali aparece no plural, Marcos capítulo 5. And it's healers here in Mark chapter 5. Possivelmente alguns médicos. Possibly many Cada doctors. médico And each uma doctor expectativa de melhora with the e expectation uma of getting frustração better que nada acontecia. and a frustration of not having Talvez success. fosse mais uma frustração. Maybe it would be one more Deixa eu dizer para você frustration. algo nesta manhã no nome de Let me Jesus. tell you something in Jesus' Eu name. prefiro correr o risco de me frustrar mais uma vez I'd rather be risk of being do que me frustrated again familiarizar com o ambiente onde Deus está. than being familiar with an Se eu atmosphere that sair God daqui e is. nada acontecer, If I leave here and nothing a minha happens, frustração com Deus my frustration with nunca God vai me ferir ou me machucar. will never hurt me. Porque a minha frustração, entre aspas, com o Senhor Because my frustration with the se Lord torna um depósito diante dele de fé. becomes a deposit before Porque Him se eu of coloquei faith. uma expectativa nele, Because if I place an expectation on ainda que ele Him, não me atendeu, even if He didn't mas eu attend coloquei to a minha it, fé no lugar I certo. place my faith in the right Em place. algum momento ele vai me And atender. in some moment He will Em answer algum me. momento essa expectativa vai ser In atendida. some moment this expectation will be met. Se eu tão somente tocar nas suas vestes. If I just touch His clothes. Eu não preciso conhecer o nome dele. I don't need to know His name. Eu não preciso pegar o número de telefone dele. I don't need to have His phone Eu não number. preciso que ele ore por mim. I don't need Him to pray Se for eu me. tocar nele, If I touch alguma Him, coisa vai acontecer. something will happen. E sabe o que vai acontecer? You know what's going to happen? Eu vou ser curada. I will be healed. Eu vou ser curada. I will be healed. Eu vou romper este ciclo. I will break this Esse cycle. ciclo de 12 anos This cycle of 12 vai ser years interrompido com uma will expectativa be broken with an de expectation que aquilo que os homens não puderam fazer, that what men couldn't do, Deus é capaz de fazer. God can do. Sabe, a familiaridade You know, familiarity abre um caminho para a incredulidade, opens a way for the lack of porque ela belief impede because it a stops palavra de Deus de entrar no meu the coração. word of God from coming into my A heart. familiaridade com os textos bíblicos Familiarity with the biblical nos text impede de receber novas perspectivas da mesma história ou de uma nova revelação do Senhor. stops us from receiving the new perspectives of a O fato same de eu já ter story. lido o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João The fact that I've read the Gospels parece um livro de conhecimentos gerais, seems like it's a general ou de knowledge ficção book científica, or of science ou de fiction romance, or of romance ou um filme que a gente vai assistir. or a movie we'll watch. Gladiator Chapter 2 já saiu, tá no cinema. Gladiator Chapter 2 is in the movie theater. Já assisti o filme? You've watched the movie. Já assisti. I've watched it. Falei com a pastora Isabela, vamos assistir o 1 de novo? I told Pastor Isabel, let's watch Ela the falou first assim, one meu amor, a again. gente já assistiu esses dias o 1 de She know novo. we watched it the Já other assistimos day. tantas vezes, já sei tudo que aconteceu I know naquele filme. everything that happens in that movie. A gente às vezes trata os textos bíblicos da mesma forma. Sometimes we treat the Bible the same. Se eu já li, If I've read it, já li, fica ali Read no it. meu, na minha, no meu,
no meu resumo de livros. It's in my book memory. Não, querida, a palavra de Deus, No, the word of ela God. é viva e eficaz. It's alive. Ela te encontra na condição que você está. It finds you wherever you Ou are. seja, Or be it. se você leu ela ano passado If you read it last year, e você lê ela esse and you ano read it this e year, você lê ela ano que and vem, you read it next cada year, vez que você ler, every time you read Deus it, está falando algo novo com God is você. speaking something new Porque to não you. é apenas informação, It's not just é a information. revelação da palavra. It's the revelation A of the word. informação, ela alimenta o seu conhecimento, Information feeds your mas a knowledge. revelação, ela traz a transformação. But the revelation brings Então, no transformation. mínimo, você está um ano mais velho So do at que the no ano least passado. you're a year older than you No were. mínimo, você está numa condição diferente em que você esteve ano At the passado. least you're a little bit different than Então, what you were todas as last vezes year. que você ler a palavra, Every time you ela read vai the te word, encontrar no seu lugar. it'll find you in your Deus vai place. falar com você. God will speak Se to você you. pegar um texto bíblico apenas If you grab one e biblical lê-lo text, durante os 365 ou 6 dias do ano, you read it 365 or 6 e days você a year, abrir o seu entendimento, and you open up your abrir o seu understanding, coração, you open up para your que Deus heart fale com você for algo God diferente, to speak something eu different prometo to a you. você, I promise. eu garanto a I você, guarantee to que you. todas as vezes que você ler o mesmo texto, Every day that you read the same Deus vai text, falar algo novo com você. God will say something O new to Espírito you. Santo vai ministrar algo novo ao seu The Holy coração. Spirit will say something new to your Às heart. vezes chegamos no momento da oferta, Sometimes we get to the offering moment. recebemos uma palavra abençoada na we hora da receive oferta. a blessed word in Mas the nós offering recebemos uma palavra abençoada em todo culto. moment. But we have a blessed word every service. Então parece que eu já consigo fechar o meu entendimento, So it seems like I close my fechar a minha understanding, mente, close my mind. colocar no modo automático. I put it on Ou autopilot. em alguns colocam até no modo avião, não é And I put verdade? it even on sometimes Cancelam airplane todas as mode. conexões. Cancel all the E connections. aí fica apenas mais uma leitura no momento da oferta. And it's just one more reading Ah, in the pastor, para offering. que falar de oferta todo culto? Why talk about offering every A gente service? sabe que tem que ofertar. No, we have to Por que offer. não deixa só aqui na frente, as baskets aqui, cada um vem e faz o que quiser? Leave the baskets here. They does whatever Para they que want. ministrar uma palavra? Why give a word? Para não pecar todo culto. I don't sin every service. Eu já ouvi essa palavra antes. I've heard that word Para que before. falar sobre o arrebatamento? Why talk about Eu já rapture? sei que Jesus vai voltar. I know Jesus Sabe, a coming gente back. coloca a nossa mente dentro da familiaridade do texto e dos We ensinamentos. put our mind in E familiarity o que a of the gente teachings. perde And we lose. é que todas as vezes que uma palavra é liberada, Every time a word is um released, ambiente é preparado. an atmosphere is A prepared. gente perde a sensibilidade do We lose ambiente. the sensitivity of A the gente atmosphere. perde, we lose the sense of awareness. How can I say this? Come on. A gente perde literalmente a sensibilidade daquilo que Deus está fazendo. We lose the sensitivity of what God is doing. E todas as vezes que nós perdemos essa sensibilidade, And every time we lose this nós deixamos sensitivity, de nos conectar espiritualmente com aquilo que o Senhor está falando. we don't connect to what God is saying Perder essa spiritually. conexão com o mundo espiritual And losing this connection with the nos spiritual faz world pessoas totalmente racionais. makes us rational A igreja people. se torna um clube social, Church becomes a social club. apenas uma comunidade, Just a community. aonde nós chegamos e conhecemos pessoas Where we e get vamos there, embora e temos know bons people, relacionamentos. have great relationships, Porque a and minha leave. terapeuta falou que eu tenho que me relacionar, então eu vou para a My igreja. therapist said I need Deixa eu relationships. dizer so para I'm gonna você go to algo no church. nome de Jesus. Let me tell you something O in dia que nós Jesus' name. chegarmos aqui nesse lugar, The day we get e here, esse lugar for apenas um lugar de comunhão social, and this is just a place of nós social perdemos o connection, propósito. we lost the É purpose. melhor você ficar na sua rede social durante o tempo do culto. It's better you staying on social media Você vai during the ganhar service. muito mais You're gonna gain so do much que você more estar num ambiente than being in a onde a place presença de Deus está where manifesta, God's presence is aonde a manifested, unção do Senhor está tangível nesse where the ambiente, anointing of the Lord is aonde tangible, Deus é capaz de fazer aquilo que você nunca vai conseguir where fazer. God can do what you will never be able to do. Sabe, uma das coisas que o Senhor mais
ministra ao meu coração One of the things that God really touches é o my que Jesus heart falou com João para que ele escrevesse e enviasse para a igreja que estava em Éfeso. is what Jesus told John for the church in A Ephesians. igreja que estava em Éfeso The church that was in Ephesians foi, sem dúvida, uma das igrejas que receberam os maiores e mais maduros ensinamentos ministeriais do Novo Testamento. was one of the churches that received the most mature A eles teachings in foi the New revelado Testament. os 5 ministérios. To them it was revealed the 5 A eles foi ministries. dado conhecimento sobre guerras e batalhas e armas The espirituais. knowledge about spiritual warfare. Sabe quando João escreve a carta à igreja que estava em Éfeso? When John writes the letter to Ephesians, Jesus está falando assim: vocês são aqueles que julgam os apóstolos Jesus is saying, you are the ones who judge the e apostles. conseguem detectar os falsos apóstolos. And you can detect the fake apostles. Imagine uma igreja tão madura na palavra, Imagine a mature church in the uma word. igreja tão poderosa nos ministérios, A church so powerful uma in the igreja tão ministry. forte, tão sólida, A church so strong. ao ponto de não dar ouvidos àqueles que eram falsos, And they don't listen to those that are false. nem mesmo aqueles que se diziam apóstolos. Not even those that called themselves Eles apostles. ouviam e diziam assim: você não é apóstolo coisa They would hear nenhuma, and say, you're not an apostle. você não é um servo de Deus coisa You're nenhuma. not even a servant Eu of conheço God. a palavra, I know the eu word. sei o que você está I pregando, know what you're e o que você está preaching. pregando não é aquilo que os apóstolos nos And ensinaram. what you're preaching is not what the apostles Eles tinham taught. esse conhecimento. They had that level of Mas o knowledge. Senhor falou assim: mas eu tenho algo contra vocês. God says, I have something Vocês against you. perderam o primeiro amor. You lost your first love. Vocês conhecem demais. You know too much. Vocês têm muitos títulos, cargos e diplomas. You have so many diplomas Vocês and cresceram jobs. muito. You've grown O so prédio de much. vocês é muito bonito. Your building so A reputação pretty. de vocês é muito Your boa. reputation is Mas os beautiful. cultos de vocês são frios. But your heart is cold. Vocês não conseguem mais crer que Deus pode fazer. You can't believe that God can do Vocês it. amam a Deus, You love mas God. perderam a paixão, But you lost the passion. perderam o fogo. You lost the fire. Sabe a paixão You know the passion. daquele jovem que olha uma moça pela primeira vez? That young man that looks at a girl for the first Parece que ele time. está no zen, parece que ele Seems está like assim em he's outro planeta, in another planet. sabe? Se falar com ele assim, você vai ter que jejuar 30 dias por If you essa tell moça. him, you'll have to fast Eu 30 jejuo days. 40. I'll fast 40. Você vai ter que cortar a rede social. You have to stay with no Tô social nem media. pra rede social. I don't care about social Só media. tem que parar de assistir o seu time perder. You have to stop watching your soccer Já não games. torço mais pra time nenhum. I don't even cheer for a team anymore. Jovem apaixonado. And then a young Faz adult that's in qualquer love coisa. will do anything. Aí nós que somos pais, But us that are parents, já passamos por isso, we've gone through that. que já somos maduros, We're mature. olhamos e falamos assim: We coitado. look and we say, poor thing. Oh Deus, tem misericórdia do Oh meu Lord, filho. have mercy of my Coitado kid. do meu filho. Por quê? Porque o amor é esse sentimento maduro que já frutificou. Por isso o amor não é um sentimento apenas, mas um fruto. Love is this mature feeling, not just a feeling, E aí but a nós fruit. rejeitamos a paixão, And we reject porque a passion. paixão é esse sentimento impulsivo, Because passion is impulsive. que floresce, That que flourishes. não se estabelece. That isn't established. Sabe, a paixão é essa explosão de sentimentos, Passion is this explosion que of dia está lá em feelings. cima, outro dia está lá One embaixo. day you're all the way up there, Aí a and then gente you're down rejeita there. isso, We reject that. porque nós classificamos isso como algo Because imaturo. we classify it as immature. Pois bem, Well, que tal voltarmos à how imaturidade dos about going primeiros back to dias? being immature in the first Que days? tal voltarmos à imaturidade de quando a gente olhava para uma situação How about going back to being immature when we looked at a que situation quando nós estávamos com dor de cabeça, when we had a headache, a gente não brigava porque o remédio acabou. we wouldn't be complaining Mas a because we gente don't have colocava as medicine. mãos e falava assim: eu creio que But we Deus would pode put our curar. hand and say, I believe that God can heal. Que tal voltarmos à imaturidade dos primeiros dias, What about going back to being immature? em que a gente passava a noite buscando ao where we Senhor? would spend the night seeking Hoje the eu não Lord. posso mais ficar muito tempo, porque I sabe, can't né? stay too long Eu tenho anymore 'cause, compromissos importantes I amanhã. have really busy and important things to do Que tomorrow. tal voltarmos aos primeiros dias, What about going back to the que os first nossos days? filhos dormiam nos bancos da Our igreja? kids would sleep in the church Isso não chairs. trouxe traumas e dificuldades a nenhum That didn't give deles. them traumas. Mas hoje eu não posso, porque meu filho tem que But dormir, today porque I amanhã ele can't. tem aula, né? My kids past their bedtime. Que tal voltarmos aos primeiros dias, How about going back to the first em que days? nós éramos tão intensos, We were so intense. éramos tão apaixonados, We were so in love. que nós
éramos capazes that we were able de pegar um cheque. Hoje ninguém recebe mais cheque, mas antigamente recebia o cheque na to sexta-feira. grab a check if you receive a Era um check on perigo your quando eu não depositava o cheque no sábado. It was so bad when I didn't Que chegava deposit no the check on domingo, Saturday, because Sunday would E os come irmãos na época passavam a salva assim. and people would stop by Eu with their little assinava atrás do baskets, cheque e depositava o cheque inteiro. and I would sign the whole check and Que just put it in there. responsabilidade! Você tem contas para pagar. Irresponsible. I had bills to pay. Pois é, realmente eu era um Yeah. I irresponsável. was really irresponsible. Mas aquela paixão, But that passion, aquele desejo, that desire, aquele amor por Jesus, that love for aquela Jesus, fome e sede pelo Senhor, that hunger and thirst que for nos the levava a Lord, passar a noite na that igreja. would take us to spend E the whole 6 night horas at da church, manhã, and 6 lavava a.m., o rosto e ia para o wash your trabalho. face and go to work, Cansado, tired, morto, you were almost mas dead, feliz da vida, but you were happy, crendo que o Senhor believing that continua God sendo Deus. is still E Ele God, renova as minhas forças, And He renews my e Ele strength. cuida da minha casa, And He takes care e of Ele my supre home. as minhas and He necessidades. fulfills my needs. É isso que Jesus está falando com a igreja de That's what Éfeso. Jesus is telling the church in Ephesians. Por que vocês não voltam lá, Why don't you go back aonde vocês perderam o primeiro amor? where you lost your first Por love? que vocês não voltam lá? Why don't you go back? Volta lá Go e volta a praticar as primeiras obras. and do again the first O works. primeiro amor que Jesus está falando com a igreja de Éfeso The first love that Jesus is talking está about ligado here às primeiras is obras. tied to the first works. Antigamente, a gente vivia de paycheck. We used to live from paychecks. A gente trabalhava um pouco mais ou um pouco menos de horas. We would work a little bit more, a little bit less E a hours. gente fazia muito mais And we would get so do que more, hoje so com a much companhia more na mão. than today with a Não, company in your pastor, porque o hands. dinheiro é da companhia. No, because it's the company's Ah, money. não é, a companhia não é sua então? So it's not your É de quem a company. companhia? It's whose company? Fala de quem que é que Deus vai falar lá com o dono da companhia. Tell me whose company it is. God's going to speak to the Quer owner dizer, a of the company. companhia é de alguém que eu não posso tocar nos recursos Oh, dela. I can't touch the company's Mas quando eu resources. preciso comprar alguma coisa para descontar no imposto, então a companhia é minha. Eu vou lá When e I need compro um to carro buy para mim. something to write off on my taxes, it's my A company. gente acha que está enganando a quem, queridos? Who do you think you're fooling? Por que nós não voltamos ao primeiro Why amor? don't we go back to the first Por que love? nós não voltamos ao zelo pelas coisas Why de don't we go back Deus? to the zeal Ao for the things of interesse the pelas Lord? coisas de Deus? For the interest Ao for God's amor things? pelas coisas de For the Deus? love for Qual God's foi a things? última vez que eu jejuei ao When Senhor? was the last time I Qual foi a fasted? última vez que eu passei uma noite orando ao When Senhor? was the last time I spent the Qual whole foi night a última praying? vez que eu vim para a igreja When e eu was the last dormi nos time bancos e I eu came to não quis church? saber se tinha oração naquela And I noite? didn't care if there was Eu prayer só or queria not ficar that night. aqui, I just wanted to stay absorvendo here, esse ambiente. soaking in A this gente atmosphere. amadureceu demais. We became too A gente mature. cresceu demais. We grew up too A gente much. conhece muito. We know so Nós much. estamos muito familiarizados com a We're so forma como Deus trabalha. familiar with the way that God E para mim works. nada mais move o meu For me, coração. nothing else moves Tudo my para mim heart. agora é difícil. Everything is hard Tudo now. para mim agora eu coloco I empecilhos. it's complicated. Quando é When que nós vamos entender will we understand? que nunca foi sobre mim e sobre It's você? never been about us. Quando é que nós vamos entender When will we understand que se realmente nós nos rendemos ao senhorio de Cristo that if we truly surrender to the e lordship Ele é of Senhor Christ, sobre as nossas vidas, that He is Lord over our significa lives, que nós não somos donos de nós means mesmos. we don't own ourselves. De vez em quando a gente olha, Sometimes we look, e eu não estou falando, estou pregando para você não, querido. I'm Estou not diante de um preaching to you. espelho aqui nessa, I'm before a mirror, pregando para mim mesmo. preaching to myself. Quando a gente olha And we look e a gente se preocupa and we're worried com o nosso sono, with our com a sleep, nossa saúde, with our health, com o nosso bem-estar. with our E well-being. eu não estou aqui fazendo apologia a cuidados And pessoais. I'm not neglecting Eu personal sei que somos care. templos do Espírito e We are precisamos temples of cuidar the da nossa Spirit. We saúde. need to take care of our Eu health. só estou dizendo para você But I'm just telling you que se nós não percebermos, that if we don't se notice, nós não entendermos o que if we Deus don't está fazendo nesses dias, understand what God is doing in nós these vamos days, perder a visitação do Senhor. we're going to miss the visitation of the Lord. Pessoas que estão na mesma igreja há tanto tempo People that have been in the same church for so long, acham que tem lugares marcados na they igreja. think they have a secured spot. Acham que já sabem e conhecem tudo. They think they know everything. E
E se chega alguém diferente If someone different e alguém assume alguma posição, someone takes some position, parece que eu já fico igual aqueles gambás, não é verdade? seems I'm like a skunk. Ninguém se preocupa com ele, mas se No ele se one's sentir em worried about perigo, ele solta o cheiro. But it feels threatening, it'll throw that smell. Chama o crente gambá. It's the Quando você vê que ele Skunk soltou um Christian. cheiro assim, tá You see the fedendo aquele cheiro dele, smelling around. você vai lembrar dessa palavra. You'll remember this word. Mas por que isso? But why? Não deveria ser assim. Shouldn't be like Nós that. poderíamos continuar queimando, We could keep burning. continuar amando a Deus e a We could obra keep dele, loving God para and que quando as God's pessoas work. novas And chegassem, when people new nós pudéssemos came, unir as forças, we could grab our aumentar o forces together, fogo increase e the cumprir o que fire, Deus nos chamou para and fazer. fulfill what God called us to do. Sabe, You know, que nós possamos orar como o salmista ora, may we pray like in the na verdade, Psalms. canta. In reality, not No pray, Salmos sing. de número 51, versículo In 12. Psalms 51:12. Restaura-me a alegria da tua salvação. Restore in me the joy of salvation. Sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Sustain me with a spirit ready to obey. É como se ecoasse nos meus ouvidos aquele hino, It's as if that song echoed in my que a letra ears. do hino é assim: And the song goes, quero me apaixonar I want to outra fall in vez. love again. Quero me desesperar outra I want to vez. be desperate again. Eu quero perder o sono outra I vez. want to lose my sleep again. Eu quero queimar de amor I por want ti. to burn with love. Eu tenho fome, I have hunger. eu tenho sede. I have Qual thirst. foi a última vez que nós derramamos uma lágrima na hora da When adoração? was the last time we shed a tear during Qual foi a worship? última vez que nós dobramos os nossos joelhos? When was the last time we knelt Não down? nos preocupamos em pedir nada. Didn't worry about Nos asking for preocupamos anything. apenas em estar ali na But we presença do just Senhor, wanted to be there in His presence, contemplando a sua formosura. contemplating His beauty. Você acha que é essa condição de igreja You think that's the condition que of vai church salgar uma geração que está apodrecendo? that's going to bring salt to a generation that's queridos. rotten? Para sermos o sal da terra e a luz do mundo, For us to be salt and light cumprir com a missão que recebemos do and Senhor, fulfill the mission we nós received from precisamos God, queimar outra we need vez. to burn again. Nós precisamos orar como We need to pray nós like precisamos orar we need to pray, pedindo ao Senhor: asking for the Lord. aviva a tua obra, Senhor. Revive your work. A oração de Abacuque em forma de cântico. Lord. Habakkuk's prayer is Aviva a a song. tua obra, Senhor. Revive your E no work, meio Lord. dos anos faça notória. And in the midst of the years, make it noticeable. Aviva a tua obra. Revive your work. Aviva a tua obra. Revive your work. Aviva a tua obra. Revive your work. Sabe como que Deus vai avivar a You igreja? know how God is going to revive the church? Avivando a mim, Reviving me. avivando você. Reviving you. Sabe quando é que a igreja vai queimar por You Jesus? know when the church is going to burn for Jesus? Quando os nossos corações começarem a queimar por When Jesus. our hearts start to burn Queria que for você Him. ficasse em pé no nome do Senhor esta manhã. Stand with me. Se você puder levantar as suas mãos esta manhã. If you could raise your hands. Se você puder digerir um pouco daquilo que você recebeu esta manhã. If you could just think about what you received. Ah, Senhor, Oh Lord. nós não queremos nos acostumar We don't want to get used ao ponto de perder a sensibilidade. to the point where we lose the awareness. Nós não queremos ficar tão observadores We don't want to be so observant ao ponto de ver que aquela caixa de ouro tinha madeira por to dentro. the point that we see that that golden box had wood on the inside. Não importa se tem madeira por dentro. Doesn't matter if there's wood on the inside. Importa What matters o que ela representa. is that what it represents. Importa se tudo que você consegue ver quando você chega nesse lugar Doesn't matter if everything that you can see when you get here é uma reprodução daquilo que você viu no domingo passado. is the same thing you saw last Sunday. O que importa What é matters que a presença do Senhor está neste is lugar. that God's presence is here. E se o Senhor vai
se impressionar com alguma coisa em mim, if God is going to be impressed with something que in não me, seja pela minha may it incredulidade. not be by my lack of belief. Se alguma coisa que há em mim If there's something in me vai trazer admiração ao Senhor, will bring admiration from the que não Lord, seja a minha may incredulidade, it not be que não my seja a lack minha of faith. distração, May it not be my que não distraction. seja a minha familiaridade, May it not be how que familiar não I am. seja a minha falta de May sensibilidade, it not be my lack of mas awareness. que nós precisamos, But what we need, que eu preciso, what I que need, nós precisamos, what we need é pedir ao Senhor: is to ask the Lord, inflama o meu coração novamente, Senhor. ignite my heart again, Lord. Eu disse isso no primeiro culto. I said this in the first service. Sabe qual que é o meu desejo? You know what my desire É is? criar um caos no estacionamento, To have chaos in the é criar parking lot. caos no ministério Have infantil. chaos in the kids Como ministry. assim, pastor? What do you mean, pastor? É um culto emendar no outro. It's one service Não going tem into como os the pais ir other. buscarem os filhos. Parents can't go pick up Não their tem como os kids. carros serem removidos. Cars can't be removed. E a gente literalmente entender We will literally understand que o culto mais organizado que podemos participar that the most organized service we can be a part é of quando literalmente Deus toma o controle is das when it's coisas. led by God. Nós estamos muito certinhos. We're too posh. Minha vida está muito organizada. My life is too organized. As coisas estão muito certinhas. Things are too Está posh. atrapalhando o que Deus quer fazer. I'm an obstacle to what God is doing. Eu sei que a excelência I na know that organização, na excellence, estrutura, revela Organization, structure reveals muitas coisas e glorifica Jesus. many things and glorifies Jesus. Mas sabe qual que é a verdadeira excelência aos olhos do But you know Senhor? what's true excellence in the eyes of God? Não é o nosso perfeccionismo com as coisas, It's not how perfect we are with mas things, é um coração rendido aos but it's pés. a heart that's surrendered to His feet. Faça-nos ser essa igreja, Senhor. Make us be this church, Lord. Faça-nos ser esses pais. May we be these parents. Faça-nos ser esses servos May we be these servants. que não vamos nos contentar, We're not going to be content. que não vamos nos conformar, We're not going to be conformed. mas que vamos gerar uma expectativa nova cada But we're vez going que to create a chegarmos new nesse lugar. expectation every time we come before Him. Se o Senhor não fizer, If the Lord doesn't do it, tudo bem. it's okay. Embora seja impossível Even though it's impossible estarmos em um ambiente for us to be in an atmosphere conectados com Deus connected with e God não recebemos alguma coisa capaz de transformar as and nossas not receive vidas. anything that's able to transform our lives. Mas se eu voltar com a mesma enfermidade, But what if I come back with the same sickness? se eu voltar com as mesmas contas para pagar, What if I come back with the same bills se to eu pay? voltar para casa com os mesmos problemas que eu deixei lá, If I go back home to the same issues I left? it's okay. Tudo bem. Pelo menos, At least quando eu cheguei na presença do Senhor, when I came to God's eu presence, rendi o meu coração a Ele I gave my heart to e Him. disse: ainda que o Senhor não faça, And I said, even if you don't do it, eu Lord, creio que o Senhor pode I fazer. believe you can. Ainda que eu não receba, Even if I don't receive eu it, creio I que o believe Senhor tem aquilo que eu that preciso. you have what I need. Se o Senhor não quiser me entregar, If you don't want to give it tudo to bem. me, that's okay. mas eu sei que aquilo que eu preciso está nas tuas mãos. But I know that what I need is in your hands. Tá. Até quando nós vamos continuar Until when will we remain achando que essa política correta que nós vivemos hoje thinking that being politically correct vai ser eficiente para mudar is going to be effective to o change lugar onde o Senhor nos plantou como the igreja? place in which the Lord planted us? Quando é que a gente vai arrumar uma confusão aí, gente? When will we create some confusion? Quando é que a gente vai ser acertado por alguém que não concordou com aquilo que a gente fez ou falou? When will we be targeted by someone that didn't agree with what we did? Quando é que a gente vai ser
criticado pelas pessoas. When will we be criticized by people? Está muito preocupado We're so worried com a nossa própria pele, about our own skin, com o nosso nome, about our name, com a minha reputação. about my reputation. Eu estou muito preocupado I'm so worried. em fazer tudo certinho para ninguém falar mal de mim. Doing everything right so no one will talk bad about me. Ou seja, eu nunca seria membro da igreja dos apóstolos, You would never be a member of the church of porque the eles apostles. confrontavam reis e Because they autoridades confronted kings and com a authorities verdade do evangelho. with the truth of the gospel. Eles eram cerrados no meio, They were split in eles half. eram crucificados, They were crucified. eles eram hostilizados, They were hostilized. eram presos, They were eram incarcerated. açoitados, They were hit. eram criticados They por were todos, criticized by eram everyone. odiados. They were hated. Mas tem uma coisa: But there's one quando thing. eles passavam do lado de When alguém, they passed a next to sombra someone, deles curava os their enfermos. shadow healed the E a sick. gente é tão They certinho were so que correct. chega num ambiente como esse e That ninguém é curado. We come to an atmosphere like this and no one is Chega num healed. ambiente como esse, And come to a a place gente like alimenta this. o conhecimento das pessoas We feed people's que knowledge. saem das igrejas And we leave church com o espírito vazio. with an empty spirit. Eu quero dizer para você no nome de I'm Jesus: going to tell you in Jesus' ou name. Deus vai mudar alguma coisa em nós, Either God's going to change ou something in Deus us, vai mudar alguma coisa em nós. or God's going to change Mas something nós in us. iremos cumprir a missão que Ele nos But we're going entregou. to fulfill the mission Nós He gave vamos us. viver um evangelho com sinais e We're going maravilhas. to live a gospel with Nós signs vamos and viver wonders. mover de Deus nesse tempo. We're going to live a move of Nós God in our vamos time. regar os altares com as nossas We're lágrimas. going to drench the Nós altar vamos with our fazer as tears. vigílias de oração. We're going to be praying Pastor, overnight. ninguém vai vir. Pastor, no one's Não going to tem come. problema. No Os problem. anjos do Senhor estão The aqui. angels of the Lord are here. Ninguém vai seguir o jejum. No one's going to Não follow tem the problema. fast. No Nós vamos problem. jejuar a si We're mesmo. still going to fast. Não vai adiantar. Não vai adiantar nada. It's no good. Não tem problema. No problem. Que as nossas lágrimas sejam sementes, nem que sejam para as próximas May our gerações. tears be seeds, even if Se for Deus the não next quiser responder generation. no meu tempo, If God doesn't want to answer it now. se Jesus não voltar, que responda no tempo dos meus If filhos. Jesus doesn't come back, may He answer it in Mas my não dá mais kids' para time. ficarmos da maneira que estamos. But we can't stay the way Não we dá are. mais para sermos a igreja que somos, We can't be the church we are politicamente corretos, anymore. Politically correct. buscando influenciar através da nossa perfeição. Seeking to influence through our perfection. Nunca foi isso, It's never been that. nunca será isso And it will never be que vai that. realmente fazer a diferença nessa That will geração. make a difference in this generation. Mensagens bonitas, Pretty messages. sermões organizados. Organized sermons. Isso aí o ChatGPT faz muito melhor do que qualquer um de nós. ChatGPT will make it better than any of us. Conteúdos bons, Good content. elaboração de mensagens, Elaboration of os messages. livros, Books. as enciclopédias Encyclopedias. fazem muito melhor do que a Do it gente. so much better than us. Não é sobre isso, But it's not about é that. sobre experimentar It's about tasting algo que vai quebrar, something that will que vai break. romper. Someone that will Nós break estamos through. orando por um romper. We're praying for a breakthrough. Hoje na hora do louvor, o hino que nós adoramos foi esse. Today in worship we said this. Spirit breakout. Espírito rompe. Rompa. Break out. Rompe. Break out. Rompe. Break all walls down. Rompe as paredes. As paredes do nosso entendimento. The walls of our Os understanding. paradigmas que nós construímos na nossa The cabeça. paradigms we build in our minds. Nós precisamos chamar a atenção do Senhor. We need to call the Lord's attention. Se a incredulidade impressionou Jesus, And if lack of belief amazed Jesus, eu prefiro ser como aquele centurião. I'd rather be like that general. Não precisa ir lá não, Jesus. Don't need to go there, Jesus. Não, eu vou. No, I'll go. Não precisa. Don't need to. Se o Senhor falar uma palavra, If you say one word, meu criado vai sarar. my servant will be healed. Eu não vou te ajudar, querido. I'm not going to help you.
Você vai ter que se motivar a si You're going to mesmo. have to motivate yourself. Você vai ter que fazer como aquela mulher. You're going to have to do like that Ela woman. dizia consigo mesma: She would tell se eu tão herself, somente if I tocar as just vestes de Jesus, touch Jesus' eu clothes, serei curada. I will be healed. Com os nossos olhos fechados, With our eyes closed, Espírito Santo, Holy Spirit, obrigado por encontrar lugar thank you for finding a place para compartilhar o teu coração to conosco esta share your manhã. heart with us. Senhor, Lord, nós não queremos e não podemos we can't permanecer da maneira em que estamos. remain in the way that we are. Nós precisamos romper, Senhor. We need to break through. Nós precisamos alcançar We need to reach aquilo que o Senhor deseja fazer nesses what dias. you want to do these days. Tira o nosso sono, Take our sleep tira a nossa away. paz. Take our peace away. Se preciso, Senhor, If needed, Lord, permita os problemas e as dificuldades, allow problems, mas não nos deixe but acomodados. don't leave us accommodated. Não nos deixe acomodados. Don't leave us accommodated. Não nos deixe presos Don't leave us stuck nas nossas próprias ideias e no to nosso our próprio own entendimento. ideas and our own understanding. Se preciso, Senhor, If needed, Lord, permita as perseguições, allow as persecution, calúnias, allow as the mentiras. lies. É muito melhor So much better chorar na tua presença quando somos to caluniados cry in your presence when do que we're ir para as lied, festas e para as celebrações e nos esquecer de ti. to go to celebrations and forget about you. Ajuda-nos, Senhor, Help us, Lord, a estar mais perto de ti. to be closer to you. Ajuda-nos a estar mais perto de ti. Help us to be closer to you. Ajuda-nos a estar mais perto de ti. Help us to be closer to you. Nós nos rendemos ao Senhor mais uma We vez. surrender to you again, Lord. Cumpra em nós Fulfill in us tudo que está no teu coração. everything that's in your heart.